Certinho? Uma aulinha rapidinha aqui para esclarecer alguns pontos sobre nosso trabalho aí de movimento parabólico, né? Movimento parabólico, movimento oblíquo, movimento combinado, tem várias denominações aí. Mas o fato é que o último movimento que nós estamos analisando aí é da cinemática, né? Aquela área da mecânica que estuda o movimento sem se preocupar com suas causas. Então, nós estudamos primeiro ali o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, movimento em linha reta com velocidade constante. Depois nós analisamos o MRUV, ainda o movimento retilíneo, ainda o movimento em linha reta, só que agora uniformemente variado, com aceleração constante, ou seja, um aumento de velocidade ou uma diminuição de velocidade, movimento acelerado ou retardado, sempre variando a velocidade com um valor constante, né? 2, 4, 6, 8, né? Ou 10, 8, 6, sempre diminuindo de algum valor fixo, tá? E nós tínhamos as equações lá do MRV, né? Que permitia determinar ali a posição final, S, né? A velocidade, depois conjugando lá duas, nós tínhamos a equação de Torricelli. Então a gente tinha três equações para analisar o MRV, o movimento retilíneo uniformemente variado. Só que as equações também valem inclusive para o movimento circular, tá? O último movimento que nós analisamos aí para fechar a cinemática, então, é o movimento parabólico, né? Por que parabólico? Porque a trajetória descrita pelo corpo é uma parábola, né? É como se fosse uma concha com a boca virada para baixo, né? Então a gente chama essa figura aí de parábola, né? Então eu vou carregar aqui. Interessante no movimento parabólico, né? Só frisando que ele tem então são dois tipos de movimentos combinados, o movimento uniforme, né? E o movimento uniformemente variado. Então esse movimento que forma uma parábola com a boca virada para baixo, né? O corpo se desloca na horizontal com velocidade constante, e na vertical a velocidade varia, ou seja, ele sobe perdendo velocidade até uma altura máxima, e desta altura máxima ele começa a cair ganhando velocidade. Tudo isso sendo jogado para o lado, para a horizontal, né? Então não é simplesmente um lançamento vertical para cima seguido de uma queda livre na volta. É como se fosse esses dois, só que arrastado para o lado, né? Tem um deslocamento, tem uma velocidade horizontal. E essa velocidade horizontal é sempre constante. Então sobe perdendo velocidade, desce ganhando velocidade, horizontalmente se desloca com velocidade constante. Ou seja, então na vertical, no eixo X, nós temos aí um movimento variado com perda de velocidade na subida, ganho de velocidade na descida. E no eixo X, na horizontal, nós temos um movimento uniforme com velocidade constante, tá? É o Vx. Então, só para dar uma relembrada nas formuletinhas que nós vimos aqui, eu tenho aqui um canhãozinho que, quando ele estoura, né, esse projétil, né, a bolinha, né, sai do canhão. Um exemplo, né, a gente exemplificou lá com a bola, né, que sai do pé do jogador de futebol lá, quando ele dá um coice na bola, joga para frente, tá? Desculpa. Mas aqui nós temos um canhãozinho que ele tem uma inclinação θ em relação à horizontal. Ele sai com uma velocidade que eu chamo de V0, ou seja, a velocidade inicial de lançamento, a velocidade com que ele começa a executar o movimento. Por se tratar de um movimento com ângulo, parte dessa velocidade inicial que vai contribuir para que ele tenha uma velocidade horizontal, que eu vou chamar de V0x. Observe que tem uma flechinha em cima, isso aqui é um vetor. Iniciando dinâmica, a gente vai fazer uma rápida abordagem sobre vetores, tá? E essa velocidade com que ele sai do canhão também tem uma contribuição vertical, né? Então, a velocidade com que ele sai do canhão faz ele subir e ao mesmo tempo se projetar horizontalmente, faz ele correr pelo eixo X e faz ele correr pelo eixo Y. Combinando esses dois movimentos é que dá a parábola. Então, né? Então aqui já está um pouquinho mais para frente, Vy já está diminuindo, V0y é a velocidade inicial com que ele começa a subir, V0x é a velocidade inicial com que ele começa a correr para a horizontal. Só que na horizontal não muda, lembra? Não muda, é uniforme. Então Vx é igual a V0x aqui, tá?
E verticalmente, ele começa nesse trechinho aqui a perder velocidade. Ó, foi lançado, está no meio do caminho, chegou na altura máxima, aqui ele não sobe mais. Velocidade vertical zero, zerou, ele não se desloca mais para cima, tá? Mas na horizontal ele ainda tem velocidade, tá vendo? Ó, a mesma flecha apontando para a direita aqui significa que ele tem velocidade horizontal, inclusive ela não mudou, tá? Agora ele está descendo, ó, tá aí, um VY virou para baixo, velocidade vertical virou para baixo, né? E essa velocidade está aumentando até ele se chocar lá, né, na altura zero, mais ou menos, né? Vamos supor que a bola sai do fundo do canhão, então está valendo, tá? Eis aqui a trajetória parabólica. Então esse pontilhadinho aqui é a minha trajetória chamada parabólica. E o movimento é oblíquo, né? O que é oblíquo? Oblíquo é 90 graus praticamente, né? É ortogonal. Então nós temos MR, movimento uniformemente variado na vertical, ortogonalmente 90 graus a gente tem movimento uniforme, tá? Por isso que essas duas flechas estão a 90 graus aqui. No eixo X essa velocidade é constante, no eixo Y a velocidade é variável, tá? Então basicamente esse é o panorama do movimento combinado, oblíquo ou parabólico, tá? Importante, duas coisas que a gente sempre analisa, que a gente sempre calcula sobre esse movimento, na grande maioria dos casos, né? Esse movimento então é relativamente fácil de trabalhar, mas pode ser complicado quanto queira. Então, assim, com qualquer coisa, né? Qualquer probleminha aí, tá? Nós temos então dois elementos importantes: a altura máxima, eu chamo aqui de Hmax, tá? A gente chama a altura na física de H, geralmente, né? Tá? E esse X aqui embaixo, tá vendo? Ó? Esse aqui é meu alcance, ou seja, a distância horizontal que o meu projeto alcança, tá? Muitas vezes a finalidade de você lançar obliquamente alguma coisa, você lançar, fazer esse lançamento parabólico de um corpo, é fazer com que ele ganhe grande alcance, né? Se for um lançamento rasteiro, pensa lá, né, no jogo de futebol. Se a bola for lançada rasteirinha, pode pegar no pé do adversário. Então, quando a gente joga para cima, para que ele ganhe altura e distância, é para que ele chegue mais longe, contornando os obstáculos que estão embaixo. Então, né, tem essa finalidade aí, tá? Então, a altura máxima que ele vai atingir e o alcance depende de alguns elementos. Depende do ângulo de inclinação e da velocidade inicial. Essa velocidade inicial vai influenciar na velocidade de subida inicial e na velocidade de deslocamento horizontal, tá? Então, alcance e altura máxima depende do ângulo de lançamento e da velocidade com que o projétil inicia seu movimento parabólico, tá? Então, nós temos algumas formuletinhas. Para determinar aqui a altura máxima, a gente tem essa, né? Não vou deduzir de onde que saem essas alturas, se bem que a dedução é fácil. A dedução dessas fórmulas, a maioria delas é tudo baseada no fato em que na altura máxima a velocidade y é zero, mas não vamos fazer essa dedução, mas está aqui a nossa formulazinha, tá? A altura máxima é velocidade inicial ao quadrado vezes seno θ ao quadrado. Seno θ o θ é esse ângulo aqui, né? O seno θ me daria aqui o VY, né? Então, trigonometricamente falando, seno θ V0 seno θ me daria aqui o VY. Esse ângulo ele é sempre fornecido no probleminha, então sempre, né, a gente vai ter disponível esse ângulo de lançamento. E o seno θ também, né? Você pode botar lá na calculadora científica sin θ. Por exemplo, se for um θ de 30 graus, você digita lá, você aperta lá os botãozinhos lá, sin 30 graus, vai dar lá, né, seu 0,5, 0,86, não lembro agora, fugiu da... Tá? Então, o seno θ não é nada que vai te preocupar, visto que vai ser sempre o valor fornecido nesse tipo de problema, tá? Se não for fornecido, você vai lá na calculadora, ou do celular, ou do computador, na calculadora científica, aperta lá, digita 30 graus e aperta o botãozinho sim, tá? Lá em cima, no painelzinho superior de uma calculadora científica, tem um botãozinho que está escrito sim, sim de seno. Verifica também se não é segunda função, se não tem que apertar shift primeiro.
tá? Mas vai estar lá, tá bom? Então, seno θ, seno 30 graus e seno 40 graus, seno 30 graus, estou falando de 30 porque eu acho que foi 30 que eu botei lá no nosso trabalho, tá? E cosseno de 30 é fácil você descobrir caso não esteja, eu acho que não coloquei lá no probleminha, mas você descobre facilmente, tá bom? E G é a nossa aceleração gravitacional, G vale aproximadamente 10, né? É 9,8 algumas coisinhas aí, né? A gente vai daqui a pouco entrar em força-peso aí, a gente vai descobrir o que é exatamente esse G, né? Mas ele é um valor em torno sempre de 10, e a gente arredonda para 10 para tornar aí mais fácil as nossas análises, tá? Mas ele é 9,87 alguma coisa. Então tá aqui nossa formulazinha, é só substituir com muita calma e calcular. Sempre resolve em cima primeiro e divide pelo valor obtido embaixo depois. Outro elemento também importante para nós, né, é o tempo de movimento desse projétil que durante o seu voo até a altura zero novamente. Né? A gente consegue calcular o tempo de subida, né, o tempo para chegar até a altura máxima, até onde a velocidade se anula, é vertical, né? E o tempo de subida é o V0, que é dado, seno θ novamente, então o seno θ apareceu duas vezes aí, e não esquece, se for 30 graus aqui eu vou ter seno de 30, e seno de 30 é fácil de obter, ou é dado no problema, ou a gente busca lá na calculadora, digitando 30, depois apertando o botão sim, ou sim, abre parênteses 30, depende da calculadora, mas é fácil de se obter, tá? Ou tu bota no buscador do Google, bota lá, seno de 30 graus, também fácil de achar. É sempre um valorzinho quebrado, você pega dois numerozinhos depois da vírgula, tá? E aparece aqui novamente apenas um G, que é um 10 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é o tempo de subida, é o tempo para ir até a altura máxima, tá? E o alcance é x, é V0x, V vezes tempo total. Beleza? Mas olha aqui, não calculamos o tempo total aqui, ó. O tempo de subida é essa relaçãozinha aqui, tá? O importante nesse movimento é que o tempo para que o projétil suba até a altura máxima é o mesmo tempo para que o projétil da altura máxima desça a altura de onde ele saiu, né? Termine o movimento. Logo, tempo de subida até a altura máxima é igual ao tempo de descida da altura máxima até a altura zero. Logo, o tempo total de movimento é duas vezes o tempo de subida. Então, isso aqui é importante. O tempo de subida a gente calcula aqui. E, né, para saber o tempo total, aqui é duas vezes o tempo de subida. O tempo de subida mais tempo de descida. Mas como são iguais, é duas vezes o tempo de subida, né? Isso aqui a gente precisa aqui no cálculo do alcance. Então, o alcance, né, fica sendo V0x vezes tempo total. Então, né, nós não calculamos V0x, já bota direto aqui, ó, é V0 cosseno θ, tempo total que a gente calcula por essa relação aqui, tá? Cosseno θ é a mesma situação do seno, tá? Se for aqui um ângulo 30 graus, eu vou ter o valor lá do cosseno de 30. Você vai na calculadora, bota cosseno de 30, ou digita 30, aperta o botãozinho cosseno, ou vai lá no buscador do Google, bota cosseno de 30. Fácil de achar, se não me engano é 0,5. Tá? Então são sempre fáceis, né? Se não é o cosseno ou o seno do ângulo, que apesar de você nesse momento não saber exatamente o que é, que vai te impedir de continuar de fazer suas continhas, beleza? Pessoal, então isso aqui é a abordagem geral sobre o movimento parabólico, tá? Não tem muito o que engalhar aqui, né? As formuletinhas para calcular as principais, né, relações, principais grandezas, principais parâmetros importantes desse movimento: alcance, altura máxima, tempo de movimento, beleza? Aqui nós temos um exemplo, né, contextualizando ali o que nós vimos no slide anterior. Não sei se esses dados são bem realísticos aí, tá? Mas vamos lá, o importante é entender ali a formulação. Um goleiro chuta uma bola previamente posicionada no gramado para um tiro de meta, né? A bola sai do pé do goleiro a 80 km por hora a um ângulo de 30 graus. Determine
a altura máxima atingida, o tempo que a bola fica no ar, tempo total, o alcance. Olha só, já é me fornecido aqui o cosseno de 30 e o seno de 30. 30 graus é o ângulo com que a bola sai do pé do jogadorzinho ali, tá? Tá aqui as fórmulas que eu vou precisar, né? Eu já vou botar aqui, tá? As formuletinhas. E tá aqui o meu jogo de futebol, né? Meu coice que é dado aqui e a bola jogada a essa distância. Então nós temos 30 graus, pessoal, é o ângulo aqui, né, de inclinação. Então deixa eu pegar aqui a caneta. Tá aqui, ó, aqui botando, né? O V0 da bola é isso, desenhar com o mouse é fácil, né? Então tá aqui no 30 graus, tá? Esse ângulo aqui, ó, o ângulo que a bola sai do pé do jogador. E então a primeira coisa que eu quero saber é, né, a altura máxima. Vamos lá, a velocidade inicial com que a bola sai do pé do jogador é 80 km por hora, que dá igual a 22 metros por segundo, tá? 22 metros por segundo. E uso a fórmula da altura máxima. Então bota os valores ali, olha ali, ó. V0, né? Opa, aqui botei 28. Deixa eu dar uma conferidinha se é 28 mesmo. Fiz caca ali. É 28, pessoal. Tá aqui, eu botei 22, tá? Mas o valor correto é o que tá aqui, ó, na fórmula, 28. Então aqui não é 22, é 28. Então 28 ao quadrado, seno 30, olha lá, seno 30, 0,5 ao quadrado, dividido para 2,10. Resolvo isso aqui primeiro em cima, eu faço 28 vezes 28, vezes 0,5, vezes 0,5. Dividido para 20, dá 9,8 metros, é a altura máxima com que a bola alcança, né, acima do campo de futebol. Tá? Depois eu quero o tempo da bola, né, o tempo de voo da bola, o tempo que a bola leva, né, saindo do pé do jogador até atingir novamente a altura do gramado. O tempo aqui, né, é V0 seno 30. Velocidade inicial 28, seno 30, 0,5, novamente aqui, né, está fornecido aqui, né, e 10, 1,4 segundos. Aqui é o tempo para subir até a altura máxima, pessoal, até chegar aqui. Mas lembra que esse tempo de subida é igual a esse tempo de descida. Logo, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Então dá 2,8 segundos aqui. E por fim o alcance, né? O alcance é a velocidade inicial cosseno 30 vezes tempo total. Então estou eliminando aqui o V0x, já estou botando direto aqui, né? Para a gente ter... sai de forma mais direta, né? Não fazer uma conta só, tá? Então esse alcance aqui, esse x aqui, né? Algumas literaturas, alguns livros trazem como delta SX, né? Bota como x só, né? Então tá aqui o V0 28, o cosseno 30, olha só, cosseno 30 0,86. Então, no lugar aqui do cosseno 30, tu bota 0,86. E o tempo total, 2,8, que tu calculou aqui. Bota aqui. 67,42 metros. Bom, eram as 3 coisas que a gente tinha que calcular sobre este movimento. Então, né, não tem muito aí o que, né, o que se quebrar aí, né? Tá, pessoal? Então é uma análise bem simples. Daqui a pouco vai ter uma videoaulazinha ali sobre o uso do simulador e nosso trabalho bastante lúdico, bem legalzinho. É basicamente a gente fazer os cálculos sobre um episódio de lançamento parabólico e reanalisar esses cálculos, né? Reanalisar o fenômeno no simulador, né? Considerando e desconsiderando a resistência do ar. Essa é a análise que nós vamos fazer aí, tá? Então tá aqui a abordagem para a gente analisar a parte de cálculo. Depois a gente vai ver um pouquinho como é que funciona o simulador. A gente já brincou em sala de aula, mas é sempre bom, né, ver certinho lá como é que funciona, tá? Tchau, um abraço.